Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, desde quando eu abri o canal, que tinha por outro nome, que eu venho trazendo conteúdos para você conforme ao entendimento do crescimento em que antigamente eu estava no sistema religioso, evangélico, conforme estudando a Bíblia, como é chamada pelo sistema religioso, a palavra de Deus, e conforme a gente vai estudando, a gente vai subindo degraus, como diz nosso irmão Bruno. Então, as coisas boas a gente deve pegar, absorver, agregar conhecimentos, falas, a gente deve agregar. Por isso que eu falo da escada do conhecimento, né? Nas conversas da gente do grupo, nos particulares, do privado, no Zap, ele apresentou esse modo de falar do crescimento, da escadinha. Muita gente está lá embaixo no degrau ainda, a gente estamos avançando, né? Muita gente não entendeu o porquê da mudança do canal, do nome do canal, muita gente criticou, muita gente desinscreveu do canal, porque infelizmente ainda são religiosos, infelizmente são pessoas ainda que tem as mesmas atitudes que o sistema religioso tem, que por exemplo, quando não concordam com a teologia deles, eles fazem a acepção de pessoas, e não é diferente, e eu não tenho problema nenhum em falar isso com os irmãos da graça, aqueles irmãos que saíram do sistema religioso e que agora se criou uma nova doutrina chamada graça, preterismo parcial, preterismo completo, chame do que quiser. Os gracistas que são destemplários, os gracistas que tentam entender as coisas do Criador através de um livro chamado Bíblia. E eu passei pela essa fase dos evangélicos, meu pai é pastor, como eu sempre comento, minha família toda é evangélica, eu passei por esta fase de sair do sistema religioso, passei um período sem nenhum tipo de nome, por exemplo, graça, preterismo, nada, porque eu estava perdido. Eu entendi que o sistema religioso não era a verdade na minha vida. Eu tinha entendido, mas eu não tinha ainda um entendimento de tudo que eu tenho hoje de consciência, do que as coisas do Criador. Então, conforme eu fui estudando a história do cristianismo, a história do judaísmo, conforme eu fui aprofundando, acompanhando teólogos, doutores, bacharéis, conforme eu fui estudando junto com eles, acompanhando os canais deles, falando sobre a historicidade dos judaísmos e cristianismos, então meus olhos foram se abrindo a cada vez mais, eu fui entendendo mais ainda sobre a história dessas religiões que falava de Deus dentro da Bíblia. Daí que eu fui entender que o Deus da Bíblia é um Deus criado à forma das religiões que foram sendo criadas ao longo do tempo. Só que tem muita gente que não entende isso que eu estou explicando. Por quê? Porque não trilharam ainda o caminho que eu trilhei. E para você trilhar este caminho, você precisa deixar a fé de lado. Por que eu falo assim que tem que deixar a fé de lado? É para deixar a fé no Criador? Não! Deixar a fé nos dogmas, deixar a fé
no livro de capa preta, na Bíblia. E por que eu falo isso? Deixar. Por quê? Porque tem muitas coisas, por exemplo, os milagres que estão relatados na Bíblia. Não sai da Bíblia. Toda a história narrada, por exemplo, no Antigo Testamento com o povo de Israel, aquilo lá só fica dentro da Bíblia. Nunca mais Deus fez mais nada com o povo na terra. Com Moisés abriu o Mar Vermelho, com Noé mandou o dilúvio, com Jonas o peixe engoliu ele, ficou 3 dias no fundo do mar. Essas coisas mirabolantes, mitológicos, que você pega como verdade, e o próprio judaísmo está explicando hoje, que são tudo mitologias. O Éden, por exemplo, que é a adaptação tem muita história do Éden ali, que é a adaptação de Adap, de também Epopeia de Gilgamesh. Por exemplo, o dilúvio é a adaptação de Epopeia de Gilgamesh. Então, quando a gente traz esse conhecimento para o canal, as pessoas assustam. Vocês assustam. Vocês falam herege, ateu, vocês falam um monte de bobeira, mas vocês não estudaram. Vocês falam daquilo que não conhecem, que não sabem. Então, meus queridos, aos gracistas, homenagem aos gracistas, eu trouxe hoje. Ela não esteve no meu canal, deixar isso bem claro. Isso é uma gravação que ela teve num outro canal e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Ela esteve num outro canal. Eu fiz recorte daquilo que eu quis trazer de conhecimento referente ao apóstolo Paulo, porque os gracistas, eles defendem Paulo de unhas e dentes. Então eu vim trazer para vocês estudo daquilo que eu já estudei. E a doutora Juliana Cavalcante, nada melhor do que ela explicar sobre os Paulos. Então eu trouxe para você uma surpresa para os paulinistas, os defensores de Paulo, os gracistas, os preteristas. Eu trouxe para partilhar um pouco do conhecimento que hoje eu tenho referente à Bíblia. De tudo que eu já estudei referente à canonização, referente à historicidade, referente a várias coisas. Então, por exemplo, isso aqui que eu vou mostrar agora. Dá uma olhada nessa cronologia de quando os livros foram escritos. Dá uma reparada. Percebe aqui no canto esquerdo seu aí da tela, que aqui tem todas as epístolas de Paulo, as 7 epístolas que foi escrita por ele, atestada por ele, originais. Olha a datação destas epístolas, destas cartas, de quando foi escrita. As outras agora, dá uma olhada nas outras, de Efésios, por exemplo, não foi Paulo que escreveu Efésios. Então a tese da nova aliança, que é tratada ali em Efésios capítulo 2, que pela graça sois salvos, não foi Paulo que escreveu, meus queridos. E aí, como que fica essa história agora, gracista? Me explica aí agora. Não foi Paulo, foi outra pessoa que escreveu, possivelmente um discípulo de Paulo, e atribuiu a Paulo. Eu disse possivelmente um discípulo, mas não tem documentos nenhum assinado por Paulo que ele enviou uma carta para Éfesos. Então, meus queridos, para vocês verem que quando eu trago das contradições bíblicas aqui neste canal,
não são de coisas que eu não sei do que eu estou falando, mas daquilo que eu já estudei, daquilo que eu tenho fundamentação. E aí as pessoas ficam nervosas, as pessoas não entendem. Mas não tem importância. O importante é que a verdade é esta. A verdade prevalece. Mas as pessoas gostam de debruçar numa religião, se encostar numa religião, independentemente se for uma falácia, se for uma mentira. As pessoas pegam os textos de Paulo ali como se fosse verídico, como se fosse verdade. As pessoas pegam como se aquilo realmente aconteceu da forma daquilo que eles estão lendo. Mas não é a verdade. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo aí que eu deixei para vocês, da Juliana Cavalcante, e prestem bem atenção naquilo que ela vai deixar para vocês. Boa noite aí, galera que nos acompanha. Dizer que é um prazer estar aqui. E é isso mesmo, né? Eu sou historiadora de carreira e atualmente eu estou fazendo o meu estágio de pós-doc, né? No Museu Nacional, na UFRJ. Eu sempre costumo fazer esse tipo de brincadeira que se Jesus é difícil falar, né? Eu falo que falar de Paulo é ainda mais emblemático, porque Jesus acaba ficando um pouquinho mais fácil, porque não tem nada, ele não deixou nada escrito. Então a gente já parte dessa premissa. Não tem escrito, então vamos ver o que estão falando sobre. E aí tentar chegar nessa figura. Agora, Paulo, como tem escritos atribuídos a ele, isso é um problema, porque a galera acaba achando que os 13 textos estão saindo da mão dele. E alguns ainda falam, não, peraí, não é 13 não, tem 14, porque tem hebreus, ainda tem uma galera que soma ali com hebreus. Sendo que Paulo, propriamente dito, né, essa figura que está ali transitando na década de 40, 50, do século I, só escreveu 7 cartas, que são 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, 1 Tessalonicenses, que inclusive é a carta e o escrito mais antigo do Novo Testamento, Filipenses, Filemon, né? e Gálatas. O resto, ou seja, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, que aliás é uma carta que eu sempre gosto de lembrar, que é muito bacana. Porque 2 Tessalonicenses, se você ler com atenção, ela propõe teologias completamente diferentes. Porque 1 Tessalonicenses está lá dizendo, Jesus vai voltar a qualquer momento, hein? Se liga, galera. 2 Tessalonicenses já fala assim, não, rapaz, tem uma carta aí dizendo que está circulando no meu nome, mas é mentira, porque vai acontecer uma porrada de coisas para depois Jesus voltar. Ou seja, o cara pega o texto que é do Paulo histórico e diz que é mentira. E ele fala que a dele é verdadeira. Então, ó a loucura, né? Isso é 2 Tessalonicenses. Então, são cartas que são atribuídas a Paulo. Eu costumo dizer que é o quê? A gente precisa separar o que é o Paulo histórico e o que é de uma escola paulina. Ou seja, indivíduos que foram discípulos, indivíduos que se reconheceram, ouviram ideias associadas a esse nome a Paulo, gostaram e se inseriram nessa escola. Tanto que a gente, quando lê o material, a gente precisa lembrar que existem 4 Paulos dentro só do Novo Testamento, mas a gente ainda tem materiais fora também que são atribuídos a Paulo. Por exemplo, essas 7 cartas, que de fato foram assinadas e são de autoria do Paulo histórico. A gente já tem um Paulo ali que são de indivíduos que foram discípulos dele, tão próximos, conhecem metáfora, conhecem escrita. Então, eles escrevem de forma que lembra, mas não é Paulo, que é o caso de Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses. A gente já tem o Paulo que esse daí são as chamadas cartas não paulinas. Não tem nada a ver com Paulo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito.
né? Que nem é escrita nada, metáfora, já foi tudo eclodido, tanto que é século II. Então, repare, eu estou falando que a produção de Paulo é década de 5, finalzinho da década de 40, 48, mais ou menos, 1 Tessalonicenses, e ao longo da década de 50. Tito, repito, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, século II. Então, Paulo já morreu, gente, já bateu as botas há muito tempo. Esquece, não tem mais Paulo. Mas o cara escreve como se fosse Paulo. Entende? E é interessante porque uma historiadora norte-americana, Margaret MacDonald, ela comenta que a gente consegue demarcar bem o processo de produção dessas cartas, que é em contexto de quê? De uma tensão com outro texto que não entrou para o cânone, que é Atos de Paulo e Tecla, que não entrou, diga-se de passagem, por uma tensão ali com a figura de Tecla, que era uma discípula de Paulo, que também saiu ali, enfim, anunciando essa tal boa nova, e ganhou o epíteto de apóstola. E o Tertuliano, comentando sobre esse material, vira e fala que o material não pode ser vindo de Paulo, porque onde já se viu uma mulher pregar, se já é complicado uma mulher ler e escrever, ele já acha absurdo, que dirá uma mulher ter autoridade para sair pregando como apóstolo. Então, é o que eu costumo dizer também, que aí, de novo, volta a pergunta. A que Paulo nós estamos nos falando? Porque a galera quase sempre, eu sempre digo isso. Ah, Paulo era machista. Aí qual é a passagem? Efésios 5. Caraca, pô, tem 13 cartas, a galera sempre me cita Efésios 5, né? Aí quando lembra, às vezes, lembra de 1 Timóteo. Aí, com terceira lembrança, fazendo um pouco de esforço, 1 Coríntios 14, 33 a 36. Só que as 7 cartas de Paulo, o que a gente encontra não é bem assim. A gente encontra um forte predomínio de mulheres em atividades missionárias, como diaconisas, como viúvas escritas, né? Como que a viúva escrita é um cargo interessante, porque ela correspondia apenas a mulheres ricas e que, do ponto de vista funcional, atuava como uma diaconisa. Agora, do ponto de vista de uma hierarquia eclesiástica, né, para facilitar, elas tinham uma correspondência com os bispos, elas sentavam no mesmo lugar, e também na procissão, né, de entrada. Então, você tem ali mulheres como Júnia, que a galera fez um esforço para transformar em homem, mas Júnia reconhecida como uma apóstola. Então, você tem todo um conjunto de mulheres que são aí reconhecidas por praticarem vegetismo, que é, enfim, a ideia de uma patrocinadora, que são diaconisas, são apóstolas. Então, dentro desses cristianismos paulinos, você tem mulheres presentes nesses cristianismos. E o dado que eu também chamo a atenção é que a gente precisa se lembrar que autores como Anne Mix, eles ponderam que muitas mulheres que entraram em cultos religiosos privados de caráter municipal e estadual, eles entravam nesses cultos justamente porque eles eram mais horizontais, ou seja, elas tinham maior possibilidade de status, de obterem prestígio, exercerem cargos, papéis. E essas mulheres, no geral, eram mulheres que haviam enriquecido, obtido alguma quantia financeira suficiente para, né, abrir o espaço da casa, doar um prédio, bancar uma reforma e por aí vai, do artesanato e do comércio. E se você repara essa literatura, você vê que essas mulheres também estão relacionadas a esse ambiente, do comércio e do artesanato. Então, nós estamos falando, sim, de um cristianismo do tipo paulino que prevê essa participação feminina. Esse tal Paulo machista já é o Paulo do quê? Das cartas não autênticas. É o Paulo que está de Efésios, que, aliás, essa carta de Efésios é muito bacana também, porque ela, originalmente, ela não é direcionada a Efésios. A gente tem uma cópia dela dos Laodicenses, então fica aí a pergunta para onde essa era a carta, afinal de contas. Parece que ela funcionou mais como uma carta genérica. Isso mesmo, essa ideia de igreja,
Galera, esquece isso. Esse dia, peraí que eu vou sair sábado, vou sair domingo, vou lá para o culto, vou lá para a missa. Esquece isso, não tem isso. Isso só é de século IV para frente, é coisa do Constantino. Momento ali que a gente cria uma arquitetura, que é a basílica, né? Uma arquitetura tipicamente cristã. A arqueologia encontrou com muita dificuldade, por exemplo, sinagogas no contexto do Segundo Templo. E as igrejas, na verdade, eram casas domésticas. Né? A mais antiga referência que a gente tem provém de Dureirópos, região limítrofe entre o Império Persa e o Império Romano, ali na região da Síria, que era uma casa. Se você olha de fora, casa. Agora, se você entra, você vai ver que passou por reforma para receber o culto. Então, tem um batistério, tem uma grande assembleia ali mista. Sinagoga, a mesmíssima coisa. Né? Também era também estrutura de casa e interior, uma sinagoga. E não era só isso. Então, se não era casa, era ambiente de trabalho, cemitérios. Então, são outras áreas que os cristãos estavam circulando. Né? Os cristãos não estão circulando nessa igreja bonitinha que você vai lá 1, 2 vezes na semana. Entende? Então, é uma área completamente diferente. Agora, esse Paulo como misógino, que eu estou vendo ali o pessoal colocando, não tenha dúvida, de Efésios para frente, é um processo de silenciamento, é um processo de apagamento mesmo das mulheres. Né? E aí a figura de Paulo, ela é central, mas por isso que eu digo, que Paulo é esse? Tanto que no meu livro eu falo cristianismos paulinos, para lembrar que não tem apenas um cristianismo paulino, são vários. E alguns desses cristianismos de Paulo viram essa forte presença das mulheres, ou esse reconhecimento de mulheres como apóstolos. Mas o Paulo que vai ser domesticado, que vai ser o trabalhado pelas igrejas a partir do século IV, sobretudo no contexto medieval, por exemplo, Paulo, cartas de Paulo vão ser muito acionadas ali no Império Merovingio, como um contexto ali de defesa, né, daqueles monarcas naquele contexto. Então, insisto, quando fala em Paulo, a gente precisa sempre falar Paulos. Né? São 4 só dentro do Novo Testamento. Sabemos que tem contradições na história de Paulo versus Jesus. Por exemplo, como Paulo era fariseu e discípulo de Gamaliel e nunca viu o movimento de Jesus e seus discípulos e não relatou nada dos eventos importantes? Esse aí é o 4º Paulo, né? Porque, repare, em nenhum momento ele está falando que ele estava aos pés de Gamaliel. Quem está falando isso é Atos dos Apóstolos. Eu sempre digo isso. Se você quer fazer uma leitura histórica de Paulo, comece pelas 7 cartas autênticas. Não comece por Atos. Ali, gente, o Novo Testamento é um compilamento de alguns textos, porque uma porrada ficou de fora, né? E que já está te dando como se fosse a receita de bolo que você tem que seguir. Porque se você não segue aquela ordem, o seu bolo vai solar. É isso que ele está dizendo. O texto mais antigo é 48, 1 Tessalonicenses, ou seja, se você fosse começar por uma ordem cronológica, você teria que começar primeiro por Paulo. Aí você vai atravessar toda a década de 50, que só são cartas, as 7 cartas de Paulo, né? Depois vai entrar 1 Coríntios, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí você chega em Marcos. Mas repare, o Novo Testamento começa com um texto que copiou trechos de Marcos, que é Mateus. Né? Então já inverteu a ordem. Os caras não estão preocupados com cronologia, com datação, com autoria. Os caras não querem saber disso. Eles estão lendo um modelo lá no contexto do século IV, um cristianismo que eles acham que é certo, porque o resto eles querem mais rotular como heresia. Eles não querem saber de escravo sendo diácono, por exemplo, como a gente tem referências no contexto do século III. Os caras não querem saber de mulher atuando como diaconisa, atuando como bispa, não querem saber de outros espaços sagrados, como o cemitério, por exemplo, que os cristãos, no contexto do século IV e século V, querem muito mais saber do cemitério do que da igreja.
Eles não estão interessados em ler um Diatessaron, porque o Diatessaron é fantástico. O Tassiano, no contexto do século III, o cara percebe que esses textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tomé, cada um está falando uma coisa e cheio de contradição. O cara tem uma ideia brilhante. Espera aí, vou pegar um texto, vou fazer um texto só, o que eu acho que está certo, eu coloco ali, pronto, ficou. Né? Então, Gamaliel é um problema porque só Atos dá essa informação. Atos é um texto escrito no século II. Paulo morreu ali na década de 60. Então, vamos fazer a conta? Vamos botar 60 para não errar as contas? E vamos botar aqui Atos com 110? Porque é matemática, né? Então, peraí, 110 menos 60, 40, 50 anos, estou errada? Errei aqui na minha matemática? Então, quer dizer, 50 anos de diferença. Aparece um texto falando que Paulo está aos pés de Gamaliel. Galera, acorda! Não tem mais nenhum texto nesse ponto. O próprio autor, Paulo, que está escrevendo sobre si mesmo nas cartas, ele nunca fez referência. Não dá para um material desse ser histórico. Né? Do ponto de vista da teologia da fé, não é meu problema aqui. Viva a sua fé, entendeu? Pratique, respeito. Ela precisa ser respeitada. Agora, uma leitura, estou começando por um Atos, que já está engessando uma série de informações sobre Paulo, aí você vira e fala, não, mas ele estava aos pés de Gamaliel. Pô, ele tem uns que até força, inclusive, ele conheceu Jesus, pode não ter dado exemplo, mas ele não tem referência. O cara nem quer saber do contexto da Palestina. Paulo é um judeu de diáspora. Paulo fala, escreve muito bem grego. O grego de Paulo é bom, é um bom grego. Quando você olha, né, o material, você vê que ele tem um conhecimento de vocábulo. Paulo faz referência a autores clássicos, né, hoje ditos clássicos. Então, esse cara não está atento a um outro modelo. O judaísmo de Jesus é aquele judaísmo mesmo ali do contexto palestino do século I, rural, camponês, analfabeto, só fala aramaico. Paulo não. Paulo a gente tem que estudar, quando a gente quer estudar Paulo, estudar o material das sinagogas de diáspora, do judaísmo de diáspora. Os que estão, inclusive, brigando para terem o quê? De um lado, manterem o seu direito de manterem suas práticas judaicas, mas que querem viver a boa vida de um típico indivíduo já helenizado. O cara não está até preocupado, não. É só você reparar que quando houve a guerra, a revolta judaico-romana ali na Palestina, os judeus que estavam na diáspora não estavam nem aí. Para esses indivíduos, diga-se de passagem, a sinagoga há muito tempo já é mais importante do que o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é importante para quem está na Palestina. Agora, para quem saiu, já eclodiu há muito tempo. Então é isso, meus queridos. Eu espero que você tenha gostado e desse pequeno estudo. Assista toda a live. Eu não deixei a live inteira dela porque é mais de 2 horas de live. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e, principal, compartilhe. E até o próximo vídeo. A paz.